Seja bem-vindo ao Pode Casar. Nós vamos compartilhar alguns conselhos práticos para relacionamento saudável e duradouro. É muito bom ter você aqui com a gente. Fala, galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. A gente está muito feliz que você está aqui com a gente. Eu sou Matheus Alexandre. Eu sou Suelen Alexandre. Que alegria ter você aqui com a gente. Antes da gente começar e compartilhar tudo o que a gente quer falar com você, se inscreva aqui no canal, dê um like e também compartilhe essa mensagem com outras pessoas. É isso mesmo, hoje é o nosso primeiro podcast, a gente está muito feliz e a gente quer compartilhar daquilo que a gente ama, que é a nossa família, é a nossa história. Estamos fazendo 10 anos de casados, muitas coisas o Senhor tem feito no nosso meio, a gente quer poder compartilhar um pouquinho com vocês. E o legal assim que talvez você pense, nossa, a história de vocês, mas nem conheço vocês, esse é o intuito, é que você conheça a gente para que durante todos esses outros quadros, outros assuntos, temas, conteúdos que a gente for lançar aqui, você pelo menos entenda quem está falando. E assim, a nossa história, assim como a história de qualquer pessoa, e talvez você esteja namorando, solteiro, noivo, ou talvez até casado, todas as histórias elas são construídas de erros e acertos. E assim, a nossa história não é diferente. Teve muito erro e teve muito acerto Muitos também. Erros. Mas sábios são aqueles que aprendem com o erro dos outros e não repetem, né? Não vão repetir e replicar esses erros. Então, eu espero que a gente possa contribuir com você, com a sua história, independente da fase onde você estiver. Eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor vai falar com você. Sim, uma das coisas que as pessoas sempre falam pra gente é: como assim, vocês estão 10 anos, como eu falei no começo, com quantos anos vocês casaram? E a gente começou bem novo mesmo, a gente tinha 19 anos de idade quando a gente se conheceu. Eu sou filho de pastor, cresci na igreja, e com meus 18 para 19 anos, eu saí para fora do Brasil, fui fazer uma escola ministerial. Quando eu retorno, lá estava essa bela mulher no grupo de jovens, e obviamente eu conhecia todo mundo daquele grupo, menos ela que tinha recém-chegado naquele lugar, e eu olho assim, nossa, essa moça eu não conheço, interessante. Perguntei para um colega meu, ela tá aqui, primeira vez, ela tá chegando. Ele falou, não, cara, você teve um tempo fora aí, esse 1 ano, e ela apareceu nesse 1 ano aqui na igreja. E foi assim, basicamente, 2011. Isso. Foi 2011, quando eu fiquei fora, e a gente se conhece no final do ano. Acho que para eles entenderem um pouco, mostra a fotinha, quando a gente fala que a gente era bem jovem, bem novo, quando a gente casou. Muito bom. Porque assim, as pessoas perguntavam se eu tinha pego ele para criar, né? Porque olha isso aqui. Gente, isso aqui é quando a gente casou, tá? Parecia que ele tinha uns 15 anos, mas ele já tinha 22. Isso aqui é um cara conservado, né? E você continua linda, velho. Olha só, não mudou nada. E diferente dele, eu já era de uma família totalmente desestruturada, todo mundo separado, ninguém mais junto. Então, eu vim de uma outra realidade, tinha acabado de conhecer o Senhor, né? Eu me converti com meus 19 anos, ali final de 2011. Então, eu entrei em novembro na igreja. Em dezembro ele aparece, que ele voltou dessa viagem, que ele estava na Austrália. E uma menina, que eu estava caminhando ali no comecinho da minha caminhada, ela veio para mim e ela falou, dos 3 filhos do pastor, eu não tinha ideia nenhuma, nem sabia quem era filho irmãos, de quem. Né? Eram 3. Dos 3 filhos de pastor, aquele ali é o mais bonito. O que é uma verdade, não tem nada de erro nisso. Humildade, ó. Aí ele tava lá em cima do palco, né, filho de pastor é assim, né, gente? Apareceu, meu Deus. Tava lá em cima tocando baixo. É unção, né? Tava lá em cima tocando baixo, eu olhei pra ele e depois daquela fala dela, eu simplesmente me apaixonei. Não sei o que aconteceu, simplesmente me apaixonei e botei na minha cabeça. Unção, Mas eu acho legal, porque como eu vim também de um relacionamento, além de vir uma família toda desestruturada, eu vim de um relacionamento todo estruturado, né? Tinha acabado de sofrer a agressão do meu último namorado, ele tinha me traído um monte, mas ainda assim eu estava presa naquela vida. E então eu cheguei na igreja, a única coisa que eu queria era ser amada. Eu queria ser amada, encontrada por alguém, vista. E talvez eu estava carente, buscando, né, algum tipo de afeto. Não, sim, com certeza. Né? Mas foi legal que aí chegou no final do ano, a igreja fazia aquele negócio de projeto de vida. E no meu projeto de vida eu lembro dessa frase até hoje, me marca, porque eu digo que foi Deus. Eu coloquei nas mãos do Senhor. Embora eu estava ali, podia estar carente, quebrada, desestruturada, eu estava ali, Senhor, só o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Eu tinha acabado de conhecer Ele. Eu sabia que Ele podia fazer o impossível, Ele podia fazer um milagre e mudar a história
história. E aí eu coloquei no meu projeto de vida, eu só quero amar e ser amada. E aquela palavra, ela ecoou de uma forma tão incrível e Deus fez aquilo na minha vida, que daí eu comecei a anotar ele, né? Comecei a correr muito atrás dele, mas assim, de uma forma não depravada ou assim... chiclete, super saudável. De uma forma Bem saudável. Porque o que eu vejo muito hoje, a gente nem entrou na nossa história, né? Mas o que eu vejo muito hoje é que as pessoas querem começar um relacionamento, mas não sabem corresponder. Por exemplo, se ele me dá, que a gente vai chegar nessa parte da nossa história, né? Que ele pediu um negócio pra mim, eu entendi, foi um sinal. Quer dizer que ele tá na área, tá me olhando, tá vendo. Aí o que eu fiz? Eu correspondi àquele sinal de uma forma errada, que vocês vão entender. Mas às vezes você tá lá no ambiente, e aqui eu tô falando de pessoas que você conheça de alguma maneira, não de uma pessoa totalmente estranha, tá? E aí você tá lá naquela área e a pessoa te dá aquela lançada de olhar. O mínimo que você tem que fazer, se você quer, né, ser correspondido, você precisa dar aquela lançadinha de olhar, sem se oferecer, sem ir demais, porque assim, a mulher ela precisa ser encontrada e não ela ir atrás e ela ser desesperada, mas tem que dar aquela resposta, né? Tipo, Sim. Mas, baby, sabe que tem sempre os extremos, eu acho muito ruim, assim, esses extremos, que um extremo é a mulher se jogar, ou o cara também se jogar pra cima. Só que o outro lado cara, já que eu não vou me lançar, assim, me entregar totalmente, me abrir totalmente à pessoa, o outro lado então, eu vou me fechar totalmente. E a pessoa se fecha totalmente, achando que, assim, vai vir do céu um anjo falando, namora fulana. Tipo, cara, isso aqui não vai acontecer. Então, é um balanço, é um equilíbrio que tem que ter, e que na nossa história eu acho que a gente foi se encontrando nesse lugar. Como a Su falou, ela cresceu numa família mais desestruturada, tinha recém conhecido ao Senhor. E eu já vim de uma família totalmente assim, convertida, desde berço, conhecendo ao Senhor. Filho de pastor, neto de pastor, uma família neto, sacerdotal. Exato. E eu tinha o ano de 2011, quando eu fui para a Austrália, eu tinha feito a minha oração, falei, esse ano eu não quero nada com ninguém, eu vou me separar para o ministério, vou ficar com o Senhor, 100% com o Senhor. Enfim, chega o final do ano, então... na virada do ano 2011 para 2012, eu então falo, cara, eu acho que agora é o momento. Fiquei assim, um ano e pouco, sem ninguém, e agora eu acho que é o momento que eu posso um pouco me abrir assim para algumas questões. A gente entra em 2012, meu pai fala, você vai assumir os jovens aqui, eu com 19 anos, assumindo um grupo de jovens, era uma igreja pequena, poucos jovens, e eu lembro de um momento específico onde a gente se conecta um pouco mais. Rolava sempre... alguns olhares, ela estava sempre aparecendo nos jovens durante o mês de janeiro, fevereiro. Mandava aquela mensagem no Facebook que eu fiquei num vácuo eterno por anos. Verdade. Precisa de ajuda? Quer alguma coisa? Posso te ajudar? Quer que eu leve alguma coisa? E ficava lá, cri. Eu acho que toda semana, não teve uma semana que você não mandou uma mensagem. Você precisa de algo nos jovens hoje? Você quer algo para ajudar? Como é que eu posso servir hoje nos jovens? O tempo todo, só que eu não respondia a ela. Cara, eu ignorava 100% ela, mas não era ela, eu ignorava todas as meninas, como se tivessem milhares, né? Nossa, tivesse muito. Não, tipo 3, entendeu? Mas assim, eu não falava com nenhuma. Eu não falava. Porque o cara, não vai ser por aqui que eu vou falar com mulher. Enfim, então minha ética pessoal, tô liderando os jovens, então, beleza. Eu lembro que em março, a gente faz um evento com a galera dos jovens, a gente vai... como que é? É tipo uma pousada, uma chácara, alguma coisa assim, né? É uma casa em cima do morro. A gente foi pra essa chácara. Eu lembro que era um sábado pela manhã, bem cedo. E a gente organizou os carros, eram poucos, então talvez 5, 6 carros. E eu, como era o líder, eu fiquei por último pra organizar. Todo mundo entrou nos carros. Beleza, agora os últimos que sobraram, vem no meu carro, tinha os meus amigos, os homens, e de repente tinha a Suelen, que ela tinha sobrado. Que coisa estranha, né? Só ela não encontrou lugar no carro e ela entra no meu carro. Só tinha você de mulher no meu carro? Só. Com as coisas do mercado. As coisas do mercado. Cara, só tava ela. Eu lembro que quando eu entrei no carro, eu olhei no retrovisor e falei, o que ela tá fazendo no meu carro, cara? Foi muito engraçado. É só ela no meu carro. E eu lembro, a gente para, né, na padaria, a gente compra algumas coisas e a gente vai pra esse retiro, sei lá, que a gente passa o dia. E aqui você pode continuar essa parte. E eram poucos jovens, então o contato ele acabava sendo muito próximo, Bem próximo, E aí quando a gente chegou lá, eu saí, peguei umas coisas, saí do carro, fui lá pra cima e a casa
era meio velha. Quando você fala pousada, você foi bem generoso, porque era um mausoléu quase. Era uma casa meio velha, assim, com uma sacada, e eu fiquei nessa sacada, e aí de lá eu gritei: Mateus, cadê o pão? Porque eu tinha levado tudo pra dentro, mortadela. Eu me lembro da cena até hoje, uma mortadela desse tamanho. Imagina, retiro de jovens há 10, 11, 12, sei lá quantos anos atrás. 2012. 2012. E aí eu falei: Mateus, cadê o pão? E deixa eu abrir o parênteses aqui, porque nesse momento eu tava com os meus amigos perto do carro e a gente tava conversando. Eu, mais, tipo, meus 2, 3, assim, melhores amigos lá, conversando sobre retiro. E de repente a Suelen dá um berro. Só que na hora que ela dá um berro, tá nós 3, 4, eu mais 3, e a gente ouve a seguinte frase: amor, cadê o pão? E na hora, velho, imagina você ouvir isso e a gente ficou assim, cara, ela falou amor, eu fiquei assim, sabe quando você fica vermelho, branco, roxo? Eu olhei pros caras, os caras assim: mano, você não contou pra gente que você tava com um negócio com ela. Pô, a mina acabou de chegar na igreja. Você chegou agora de viagem, já tá assim, já. Você não compartilhou. Eu falei assim, cara, essa menina é maluca. Eu nunca falei com ela. E realmente, eu nunca tinha falado com ela. Falei, cara, ela mandou umas mensagens pra mim no Facebook, mas eu nem respondo ela. O que ela falou? Amor. Ela é maluca, essa menina, cara. E eu não sei o que aconteceu. Um dos meninos ainda saiu correndo com uma mortadela também no colo. Veio comigo lá numa portinha lá dentro, porque eu não entendi. Ficou um clima estranho. Aí eu fui entrando, o pessoal veio atrás de mim. Imagina. O pessoal veio atrás de mim. Sabe, imagina a pessoa assim com uma cara de sonsa, tipo, não entendendo nada. Aí o cara falou: cara, como assim? O que tá acontecendo entre vocês? O que vocês estão escondendo? Aí eu... Muito bom. Aí eu falei assim: do que você tá falando? Daí ele falou: você acabou de gritar amor, cadê o pão? E assim, eu tenho que ser muito louca, né? Por mais que eu estivesse apaixonada por ele, apaixonada mesmo... Pra falar amor, cadê o pão? Sendo que nunca tinha conversado comigo. Cara, assim, até hoje eu me pergunto, cara, por que nós 4? Não Se tem fosse só eu falei assim, explicação, coisa na minha cabeça. Mas eram mais 3 e a gente ouviu amor, cadê o pão? E eu fico, cara, será que um anjo traduziu esse negócio? Trouxe as palavras, ou ela mesma se confundiu, que até hoje fico pegando no pé dela, cara, se confundiu, não é possível. Bem que são palavras bem diferentes, né? Mateus para amor são bem diferentes. Mas, por incrível que pareça, foi essa palavra e essa frase que eu fiquei assim, cara, sabe que não seria ruim não, né? Pô, ela me chamar de amor, eu chamar ela de amor, seria bem legal esse negócio. E foi por causa disso que a gente começou a ter algumas conversas, sendo que no próprio dia aconteceu. Porque no fim do dia... a gente fez uma brincadeira. E aí, o que aconteceu nessa brincadeira? Como era um lugar cheio de barranco, a gente foi brincar de guerrilha, né? Que é meio que pique bandeira, né? É uma coisa assim. E tinha um menino muito novo, nem era convertido ainda. Alguém que estava conhecendo ao Senhor, participando desse retiro. E em algum desses momentos, a gente corre e cai nesse barranco. E quando a gente cai, a gente rola barranco abaixo. E ele cai em cima de mim, só que ele não sai de cima de mim. Ele fica ali e eu fico muito constrangida. Eu fico cara, não fala um negócio desse, fica agoniado. Eu fiquei assustada. Fiquei assustada e comecei a meio que entrar em desespero. E aí saí de lá chorando, fui para trás daquela casa, fiquei lá chorando. E aí todo mundo vinha me consolar. O que foi? O que aconteceu? Lembrando, gente, que eu era nova convertida, eu não tinha maturidade, nem emocional. Nem maturidade emocional. Nem 4 meses. Nem de 4 idade. Foi antes ainda. Não, 3, 4 meses, é isso. Nem espiritual, nada. Eu estava começando a minha caminhada, aprendendo sobre tudo. E aí, todo mundo vinha me consolar e eu não aceitava o consolo porque eu estava esperando o consolo de alguém, na verdade, né? E aí veio todo mundo, foi embora e, de repente, chegaram pro Mateus e falaram: cara, né, você pode contar melhor. Porque a Suena, ela não parava de chorar. Me falavam assim, isso. Não era tão exageradamente. Mas os caras falaram, aconteceu isso. Enxugando lágrima, tá? Aconteceu isso, um cara lá caiu em cima dela, ela tá super assustada, ela tá chorando. Já foi a líder dela, já foi o vice-líder, já foi o profeta, já foi todo mundo. Só que, cara, ninguém consola ela, velho. Eu acho, Mateus, acho que você vai ter que ir lá. E eu, tá soando estranho esse negócio aqui, mas vamos lá. E como tinha rolado aquilo na manhã do Amor, Cadê o Pão? Isso aqui, pensa, cara, final do dia, já escuro, noite. Já tava escuro. Eu cheguei perto, falei, o que aconteceu? Me conta. Eu tava numa pedrinha sentada. Aí eu sentei do lado, aí ela compartilhou o que aconteceu. Eu falei, fica tranquila, vamos fazer uma oração.
tá tudo bem, um cara, infelizmente, ele tá começando agora, não tá no processo de conversão dele, não é muito convertido, mas esse não é o padrão, peço perdão, fica tranquilo, a gente vai conversar com ele, a gente vai alinhar. Enfim, aquilo lá gerou um pouco, aí assim, eu falei essas palavras, ela parou de chorar na hora, se acalmou, assim, um milagre, né, aconteceu naquele momento. E ali a gente começou a se conectar um pouco mais. O que aconteceu depois dali? Que eu senti um negócio natural, humano, não é espiritualizando, humano, cara, ela é legal, ela é bonita, eu tô sentindo um negócio da hora, assim, por ela. E a minha conversão, ela, querendo ou não, ela foi bem radical, né? Muito genuína, foi muito genuína. E que, assim, eu lembro de você indo nas orações, a gente fazia oração todos os dias, segunda a sexta, das 10 às 11, né? Todos os dias você tava lá. Eu não ia todos os dias, ela estava todos os dias. O grupo de jovens que, né, chegava cedo, era o último a sair, arrumava tudo, super à disposição, não faltava um culto de domingo. Então, eu pensava assim, cara, se ela tá fazendo isso por causa de mim, irmão, ela não vai aguentar muito tempo. Se ela tá fazendo realmente por causa do Senhor, cara, isso aí é muito genuíno. É muito radical a escolha e a decisão dela, que realmente foi uma decisão muito radical a conversão dela pelo Senhor. E naquela semana após retiro, eu penso, cara, eu preciso de alguma maneira para estar mais perto dela, para conhecer um pouco mais, para conectar mais com ela. E eu tive a grande ideia de pedir um pendrive emprestado. Eu respondo a mensagem dela do Facebook falando: oi, tudo bem, Suelen? Então, você fala sempre que quer ajudar, tal, eu tô precisando de um pendrive. Você consegue emprestar o teu pendrive? Irmão, podia pedir pendrive para, assim, qualquer pessoa. Eu tinha uns 20 pendrive em casa. Mas eu pedi o pendrive dela ali, e eu lembro quando a gente foi, eu acho que era um grupo de jovens, eu não lembro, que a gente foi se encontrar na frente da igreja, e que eu falei, vamos ali pra você me entregar o pendrive. E aí eu, esperta, né, obviamente eu saquei, pô, ele tem um monte de amigos, eu sou nova na igreja. Você sacou o sinal, eu saquei, obviamente. Então essa é a questão, gente, você sacou o sinal? Se você tem um mínimo de interesse, alguém conhecido, né, não um estranho, alguém começou a te seguir no Instagram, no Facebook, você vai lá já dá trela. Não, gente, cuidado. Eu tinha noção de quem era, então ele me deu o sinal, eu pensei, opa, vou responder, não sou um boba. Ele com 1 milhão de amigos para pedir pendrive, foi pedir pra mim. Enfim, fui lá, só que aí entrou uma parte da história que eu contei lá no começo, não sei se você lembra, que eu acabei tomando uma decisão errada, porque como eu não tinha instrução nenhuma, não tinha ideia nenhuma de como que fazia, como é que se portar, né, uma vez que você conhece o Senhor, eu acabei que nessa conversa em que a gente sentou na frente da igreja e eu dei o pendrive para ele, eu falei, eu gosto de você. Cara, eu me declarei pro Matheus. Embora, do nada. Embora eu já soubesse que ele tinha dado um sinal, mas, gente, se a pessoa deu um sinal, não quer dizer que você vai namorar, que você vai casar, que já vai dar alguma coisa. Mas na minha cabeça, era. Aí o que aconteceu? Eu tava com tanta expectativa de que era isso, então, né? Eu acho que você esperava, assim, que eu falasse, cara, eu também gosto de você, e, tipo, vamos sair daqui já de mão dada, entendeu? Dessa conversa, sendo que era a nossa segunda conversa, da vida. E você se frustrou super, porque na hora, eu lembro que eu falei pra você, tá, mas assim, eu não sinto nada por você. Não foi tão duro, você foi bem querido. Eu fui querido, mas você eu usei essas palavras. Que era o interesse, era apenas o interesse. Eu não tenho... exato. Cara, legal que você sente, eu acho que a gente pode conversar. Vamos continuar conversando. E eu lembro que eu falei isso aqui, talvez você tá vindo há pouco tempo, você conheceu a Jesus há pouco tempo, e talvez o padrão que você tem na cabeça é um padrão de um relacionamento, assim, cara... Que não é baseado em princípios bíblicos. Então, eu vou te falar como é que funciona aqui as coisas, né? Daí eu peguei minha motinha, que eu tinha uma bis na época, peguei minha motinha. Você saiu, ela saiu chorando. Simplesmente fui embora isso. chorando, que na minha cabeça acabou. Isso foi um fora pra mim. Peguei minha motinha, baixei o capacete, tava chovendo ainda, pra ser bem um dorama, um filme aqui de drama, sem brincadeira, gente. E eu fui lá... acabou. Cabiz dela. Enfim, fui embora. Mas, depois de tudo isso... Aí era a minha parte. Porque eu senti, cara, ela levou isso como se fosse um corte. Só que não, eu tô dentro do negócio. Só que ela precisa entender que não é assim. Tipo, a gente saiu e a gente vai dar uns pega aqui atrás da igreja, mano. Quer dizer que já era. Não era bem isso. Na verdade, eu quero levar ela num processo de a gente orar. Porque eu sempre tive algo, assim, dentro de mim. Eu vou casar cedo. Falar pros meus pais. Eu quero casar muito cedo.
E a gente começou a conversar a partir dali. Aí eu comecei a ir atrás, eu comecei a chamar ela pras conversas, comecei a chamar ela pra... Cara, a gente saía na lanchonete. Pô, vem aqui, Sueli, vamos junto, senta aqui perto. Vamos estar um pouco mais próximos. Se procurar foto, eu tô sempre do lado deles. As fotos nossos grupos de jovens. Com muita sutileza, mas eu sempre estava lá. Muito próximo. E passado 3 meses, junho, a gente estava num processo de oração, porque eu falei, então, Su, vamos começar... Eu lembro do que você falou, deixa eu falar que pra mim vai ser mais fiel. Eu lembro que ele falou assim, antes de nós nos conhecermos, você precisa conhecer o Senhor primeiro. E aquilo ali, se eu estava apaixonado, me apaixonei ainda mais, né? Porque eu estava começando com o Senhor. Então, ele sabia da importância de eu conhecer primeiro o Senhor antes de entrar num relacionamento com ele. Então, foi bem especial. E a gente levou aí, né? Hoje existem vários nomes, sempre existiu nomes para isso, mas não estou dizendo que foi algo, a gente não fez corte, isso, aquilo. A gente decidiu que, antes de tudo, a gente ia... Eu teria que estar totalmente firme com o Senhor, né? Não que foi um mandato, assim, tem que ser isso. Foi um negócio muito genuíno. Então, foi muito nosso, muito orgânico. Então só abrindo um parênteses aqui, a gente vai gravar um episódio sobre corte, tá bom? Então, fica ligado aí. E foi um período de 9 meses, gente. 9 meses no período de oração. Nesse período, a gente mudou de cidade, a gente ficou à distância 4 horas. Eu mudei de cidade. Ele mudou de cidade, a gente ficou a 4 horas de distância, novinhos, enfim, era difícil se ver. E até que então... Foi o processo de março de 2012, janeiro de 2013. Então, eu vou conversar com os pais dela, que nem cristãos eram, e falando sobre namoro, a importância disso, assim, para eles não fez sentido nenhum o que eu tava falando. Fiz meu papel, a gente conversa com os meus pais, então, a gente começa a namorar, né? Isso. Janeiro de 2013, março de 2014, peço ela em noivado, também foi muito especial como foi todo o processo. E dezembro de 2014, casamos, fizemos em dezembro de 2024, 10 anos de casados, graças a Deus. 2 filhos. 2 filhos lindos. E assim, é uma história de milagre, de redenção, de restauração. E acho legal também falar que para mim não tinha muito entendimento disso porque eu era nova convertida, mas para ele, sendo filho de pastor, os pastores titulares da igreja, ter esse lugar de como saber, né, escolher a pessoa. E eu era uma nova convertida. Então, assim, não tem uma regra ou Deus vai vir e vai confirmar, uma luzinha vai brilhar em cima da pessoa, é essa pessoa, como a gente já ouviu, né? Eu orei lá e, de repente, uma luz se acendeu sobre a pessoa, é essa. Não existe, não é dessa forma. Acho que Deus, ele nos dá essa liberdade de escolhermos total. de acordo com os princípios. Então, se você for escolher alguém, essa pessoa tem que amar muito ao Senhor. São várias coisas que eu poderia abrir um leque, mas a pessoa precisa amar, você precisa saber se você quer construir vida, se você se vê no futuro com essa pessoa, se você se vê caminhando com essa pessoa, além de sentimentos, além de tô sentindo, ele é muito carinhoso, ele é muito amável, além disso, porque isso qualquer pessoa consegue fazer. Agora, o que a pessoa é de verdade, o que ela quer para o futuro, isso você precisa analisar. Como eu disse, é um leque enorme que a gente pode abrir, a gente pode gravar algo só sobre isso, mas não é algo que Deus vai vir e dizer, essa pessoa. Não, até dentro dessa questão do essa é a pergunta que as pessoas sempre falam, principalmente para mim, cresci em igreja. Mateus, quanto tempo de conversão tem que ter para assim, a gente conectar? A pessoa acabou de chegar na igreja, eu posso namorar, mas é muito recém na igreja. Então, a Sueli, ela tinha 4 meses de conversão e eu a vida toda. Criada em igreja. E a gente faz 9 meses de oração, se conecta e eu falo que ela é minha melhor discípula, porque eu discipulei ela completamente, namoro, noivado, até o nosso período de casamento. Então, não é regra, não é tempo de igreja que determina alguma coisa, a paixão por Jesus. Eu acho que são decisões radicais que a pessoa vai tomando. Quando ela começou a me contar as decisões da vida dela, no processo, eu falei, você cara... viu, né? E vi o processo. Mesmo cidades distantes, quando eu me mudei, a gente fica 4 horas de distância no processo de oração, eu vou ligando pros meus amigos que tinham ficado na cidade dela. E aí, como que ela tá? Ela tá firme com Jesus? E os caras, mano, ela tá apaixonada por Jesus. Teve um grupo de jovens que ela trouxe 10 meninas do trabalho dela pra poder vir. Eu falei, cara, essa menina não tem nada a ver comigo, eu não tô mais lá. Eu não vejo mais. Então, realmente, é uma paixão por Jesus, pelo reino de Deus. E pra mim, isso era primordial. Só que uma segunda pergunta que a galera sempre faz é uma questão de idade, porque a gente se conhece com 19, a gente vai noivar com 21 e com 22 a gente casa.
Então, cara, qual que é a idade para casamento? Qual que é a melhor idade para namoro? Existe uma idade ideal? E aí, baby? Assim, eu acho que padronizar as coisas não é um bom caminho, né? Mas eu olho pra gente, hoje eu olho pra algumas pessoas de 22 anos e falo assim, não tem como, é impossível. Sem condições, amigo. Mas eu olho pra gente, embora a gente tinha uma carinha assim de criancinha, a gente tinha uma certa maturidade. A gente chegou nesse lugar, a gente foi muito intencional para chegar nesse lugar. Então, acho que não é questão de idade, podem envolver outros fatores, mas idade não seria um problema. Eu diria, talvez, 3 coisas. A primeira coisa seria a questão de uma independência emocional, uma independência em relação às tuas decisões. Então, se você é dependente emocionalmente de pais, dependente até das decisões dos teus pais... Até financeiramente, né? Que seria o segundo ponto. Tá bom, você me cortou aqui. Mas significa uma maturidade emocional que você tem. Cara, eu tomo as minhas decisões. Claro, você tem multidão de conselheiros que é bíblico, mas você consegue ter a capacidade de sentar e falar, cara, eu vou por esse caminho. Eu sinto que é por esse lugar. Mas tem a maturidade financeira que você falou agora, que a gente tinha. Os dois trabalhavam, os dois tinham as condições, a gente, mesmo ganhando pouco, a gente foi se planejando, a gente casou com os nossos recursos, enfim. Então, essa independência, ela diz muito sobre essa maturidade, assim, tanto emocional quanto essa maturidade financeira. Muito bom, acho que é isso. Bom, por aqui a gente finaliza, então, o nosso primeiro episódio. Você tá feliz? Tô muito feliz e animada para os próximos. Enquanto a gente estava falando aqui, já surgiu um monte de ideia na minha cabeça. Então, estamos finalizando o nosso primeiro episódio do nosso podcast. A gente tá muito feliz, conversamos bastante coisa, muitas histórias, mas fica ligado que vem mais por aí. Muito obrigado para você que permaneceu com a gente aqui até o final. Espero te ver nos próximos episódios e até mais. Valeu, tchau, tchau.